vamos então fazer um gráfico de linha ou curva aqui. Eu já deixei a estrutura dele pronto. O gráfico ele consta de uma escala horizontal, de uma escala vertical. Esse gráfico ele não pode ser invertido, tá? O gráfico de barras ou colunas eu posso inverter. Então eu posso colocar as informações na horizontal ou na vertical. Aqui não, obrigatoriamente a variável vai na horizontal e as minhas respostas, as minhas frequências vão na vertical. No nosso caso aqui eu tenho uma tabela, tá? Isso daqui representa uma certa quantidade aqui, tudo bem? Isso daqui, ó, às vezes, tá? Quando a gente fala da análise matemática pura, eu não preciso saber a que se refere o 623, tudo bem? Eu só preciso ter os valores numéricos. No entanto, isso daqui poderia ser, por exemplo, um volume de pessoas, tá? A quantidade de pessoas que em 2007 solicitou um determinado auxílio, ou quantidade de pessoas que abriu um negócio numa certa cidade. Mas isso aqui também pode ser a quantidade de peças que foram produzidas num determinado dia por um determinado funcionário, por uma determinada máquina. Então veja que independente do que eu vou fazer, tá? O meu gráfico de linha ou curva, determinado dia não, determinado ano, né? Porque está indicado em ano aqui. Então, o que eu vou fazer vai se pautar nos dados que me foram informados. Então, o que a gente faz aqui? Sempre, para um gráfico de linha ou curva, a variável vai na horizontal, sempre, e a frequência vai na vertical. No caso aqui, eu estou usando a própria frequência absoluta, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou marcar os pontos correspondentes a cada classe. Então, no ano de 2007, o valor é 623. Eu tenho 650, eu tenho 670. Então, aqui é 660. Eu tenho 630, eu tenho 610. E percebam que aqui a minha tabela, para facilitar a minha leitura, ela parte do 590, ela não parte do zero. E não há problema algum em se fazer isso. Por quê? Porque eu deixei claro o que eu estou fazendo. Então, quem vai ler, consegue ler o gráfico com precisão. Então, o primeiro valor 623, aqui é 620. Entre os 620 e 630, no meio tem o 625. 623 é um pouco para baixo. Então, eu vou pegar aqui o 2007 e vou subir até mais ou menos essa posição aqui. Tá bom? Vou pegar agora o ano de 2008. Eu vou até o 587. O 587 eu não tenho como marcar nessa tabela, correto? Mentira, eu posso marcar valor negativo. Eu posso marcar aqui para baixo, ó, sem problema algum. Tá certo? Então vai ser aqui para baixo do 590. Próximo valor, para o ano de 2009, 601. Aqui eu tenho 600, eu vou um pouquinho para cima dos 600. 601. No ano de 2010, exatamente 600. Então é aqui em cima dessa linha. No ano de 2011, 651. Então, ó, aqui nessa linha aqui, ó, eu teria os 650, um pouquinho para cima, 651, só que para lá, que é aqui do lado, né? Deixa eu apagar isso daqui não tem nada a ver. Para a gente terminar, o 634 no ano de 2012. Então, aqui, ó, eu tenho 630. Se eu estivesse nessa linha, seria o 635. Percebam que ao escrever a escala, eu não marquei todos os valores. Eu demarquei, mas não indiquei o valor numérico. Não tem problema, o que importa é eu conseguir ler corretamente. Então, vamos lá. Aqui, 635. Eu vou descer só um pouquinho e eu vou ter o 634. Pronto. Esses pontos indicam alguns dos pontos que eu preciso identificar aqui para traçar o meu gráfico de linha ou curva. O que a gente faz agora? Nós vamos traçar como se as variações fossem retas. Elas não são, tá? Mas a gente pode supor que é só uma representação aí gráfica, tá bom? Então vamos lá. No primeiro intervalo aqui, eu vou sair do primeiro ponto, vou até o segundo. Veja que eu sigo na sequência de ano após ano. Do valor de 2008, eu vou até o de 2009. Do de 2009, eu vou até o de 2010. Do de 2010, eu vou até o de 2011. Do 2011, eu vou até o de 2012. Como eu não tenho dado anterior, como eu não tenho dado posterior, no gráfico de linha ou curva, eu paro por aqui.
Depois nós vamos ver um outro gráfico chamado polígono de frequência. No polígono eu tenho que continuar, no gráfico de linha ou curva não, tá certo? Prontinho, pessoal. Aqui a gente encerra. Importante aí, quando que eu uso um gráfico de linha ou curva? Quando a minha variável tiver infinitas possibilidades de resposta, quando a minha variável for contínua. Eu apresentei os anos de maneira discreta, mas entre 2007 e 2008 eu tenho um período de tempo. Então eu posso usar esse tipo de gráfico. Aliás, na maioria dos casos, tá? O gráfico de linha ou curva é usado quando a minha variável é o tempo. Beleza? Valeu, pessoal. Depois a gente volta com mais vídeo aí. Boa!